Ele está de volta, meu caro Satia. Jean Willis pediu censura a veículos que denunciaram visita da dama do tráfico. Segundo ele, a criação de uma política pública contra a desinformação digital é necessária. Ele criticou o Estadão, a Folha de São Paulo, Organizações Globo por divulgarem desinformação sobre o ministro Flávio Dino e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A pedra lançada não volta à mão que apedreja. A imprensa oligárquica brasileira, Estadão, Folha, Organizações Globo e seus satélites nos estados sabem dos danos que causaram as imagens de Flávio Dino e do governo Lula. Não houve engano. Você fica olhando aqui. E tem outro cara também que está falando disso. Põe o post dele aí. Põe o post do Nelipe Feto. Quem financia a dama das fake news? Andresa Matais, editora executiva do Estadão, foi pega e exposta ao Brasil todo por suposta manipulação da informação para jogar as pessoas contra o governo Lula com a mentira da dama do tráfico. Quem financia esta mulher? Olha a pegada Sleeping Giants. O cara incorporou o Satã Sleeping Giants aí. E daí, a gente tem também o recorte do Estadão. Depois, então, a gente vai rodar com o Satie, mas coloque o recorte do Estadão que fala sobre o que todo mundo falou nessas últimas semanas. O absurdo que é a dama do tráfico circulando com dinheiro do pagador de imposto em Brasília. Meu querido Satie, o que acontece com esses seres? Jean Willis e Nelipe Feto? Veja, para quem achava que a censura e a perseguição dos modus operandi inaugurados pelo Deep Giant no Brasil fosse parar no Terça Livre, fosse parar em vários outros veículos de comunicações de direita, se enganaram. Porque hoje essas mesmas pessoas não cansaram. Inclusive o Estadão, Folha de São Paulo, UOL e todas as agências de fact-checking aplaudiam quando pessoas como instituições como o Sleeping Giant denunciavam para as agências de marketing, para os diretores de marketing das empresas, a fim de que os patrocínios daquelas empresas não fossem vinculadas nos canais opressores e nazista da direita brasileira, da direita aqui bolsonarista, né? E aí você vê que eles aplaudiam isso. Hoje esse feitiço se volta contra eles mesmos. Essas pessoas não vão parar. Essa senhora do Estadão, que sempre foi uma mídia contra o Bolsonaro, contra a direita, eu não sei que água eles estão bebendo, que estão batendo no Lula e batendo nos seus ministros. Realmente, eu não sei que água eles estão bebendo, mas isso está acontecendo. E agora você vê o Felipe Neto, o Nelipe Feto e o Jean Willis, o desaparecido que voltou para tentar pegar uma boquinha no governo Lula, mas apanhou aí do Paulo Pimenta, não recebeu nada e depois ficou contra o governo Lula, agora deve estar ganhando alguma coisa por fora e já voltou a defender. O que essa senhora fez, essa jornalista fez, foi correto. Foi expor para o Brasil a falcatrua e o desrespeito do governo brasileiro, sobretudo no Ministério da Justiça, que recebeu a dama do tráfico, a mulher de um traficante, o mais procurado do estado do Amazonas, e que decidiu criar um instituto, uma ONG, logo após o marido ser preso. Mulher essa que também foi presa por lavagem de dinheiro, ou melhor, foi condenada por lavagem de dinheiro e hoje responde em liberdade. É inadmissível que uma mulher desse pedigree, esposa desse traficante, e que coaduna com o mesmo pensamento dele, que trafica junto com ele, ou que pelo menos faz a lavagem de dinheiro, que também é um crime, né, e dinheiro oriundo do tráfico de drogas, esteja passeando por Brasília livre, leve e solta no Ministério da Justiça. Isso é inadmissível. O pior, mais inadmissível ainda, quando isso tudo acontece, passagem aérea, hospedagem, alimentação, pago com o meu e com o seu dinheiro, porque foi pago pelo Ministério dos Direitos Humanos, pasta essa que é conduzida pelo Silvio Almeida, que é o grande chororô do racismo aí estrutural no Brasil. Então é um absurdo, e que a imprensa teve a capacidade de fazer algo que deveria ter feito. Parabéns! Quando erra, a gente fala, e quando acerta, a gente aplaude. O Estadão, na pessoa dessa jornalista, decidiu escrever e criou mesmo, é a dama do tráfico. Ué, por que não é a dama do tráfico? Agora, o que eles poderiam talvez dizer, e eu até concordaria, mas eles não são inteligentes o suficiente para chegar nesse raciocínio, é que você não pode generalizar que todas as mulheres de traficantes são traficantes. Não é o caso de todas, mas é o caso dessa. E o que aconteceu foi que ela foi exposta. Ela é, sim, a dama do tráfico, precisa ser chamada dessa forma. E o Brasil precisa saber a maneira como o governo tem se aproximado desse tipo de pessoas e que essas políticas voltaram com força total. Por quê? Por que voltaram? Porque alguns anos atrás vazou um áudio de um traficante do PCC que dizia que na época do PT
nós tinha, aqui, abri o erro aqui de português, nós tinha um diálogo cabuloso. E voltou com força total. E qual é o recado que esse governo está dando para os traficantes e para a marginalidade? É que a gente está de porta aberta para vocês. Agora, a gente paga até passagem para vocês virem aqui. Então, essa jornalista acertou, o Estadão acertou em se posicionar dessa forma, e é óbvio que agora vai haver um cancelamento, ou vai tentar uma tentativa de cancelamento por parte de Nelipe Feto e de Jean Willis, que quer proteger o governo. A quem interessa ele proteger a Dama de Ferro? Acho que a pergunta que deveria ser feita para o Felipe Neto é isso. Quem está financiando o Felipe Neto para defender a Dama do Tráfico? Desculpa, a Dama de Ferro não, ela nem se compara a Margareth Thatcher. Perdão aqui, pessoal, a nossa audiência qualificada. A quem interessa o Felipe Neto defendê-la? A quem interessa o Jean Willis defendê-la? Está recebendo alguma coisinha, está recebendo algum tutu. Talvez o Nelipe Feto ainda não tenha se curado do cancelamento que ele sofrera em razão de aceitar a ser o garoto propaganda da Bis. Talvez ele ainda está traumatizado, Adrilles e Marco Antônio, em razão do patrocínio ter perdido e das ações da Bis, da Nestlé, terem caído. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilles sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.